Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1, ao Josué, capítulo 2, versículo 24. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, até o topo do Pisga, do lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade a Dan, toda a terra de Naftali, a terra de Efraim e Manassés, a terra de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o vale do Jordão, Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. O Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: Eu darei a seus descendentes. Sim, prometi que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu. No entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprir o período do ritual de luto. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso, os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo o Israel. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a você todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo a tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim, você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que prepare os suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Em seguida, Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés e disse: Lembre-se do que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. O Senhor seu Deus lhe concede um lugar de descanso e lhes dá esta terra. Suas esposas e seus filhos e seus animais ficarão na terra que Moisés designou para vocês, a leste do Jordão. Mas seus guerreiros valentes, completamente armados, atravessarão o Jordão à frente das outras tribos e as ajudarão. Permaneçam com seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles, como concedeu a vocês. E até que eles também tomem posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Só então vocês voltarão e se estabelecerão na terra a leste do Jordão, o lugar que Moisés, servo do Senhor, designou para que vocês tomassem posse. Eles responderam a Josué: Faremos tudo o que você ordenar.
e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você como obedecemos em tudo a Moisés. Que o Senhor seu Deus esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto. Seja somente forte e corajoso. Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então, o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcance. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste de Jordão dos reis amorreus Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor seu Deus é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que, assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Dê-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: ofereceremos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos seus parentes devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estão dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E, se você falar a outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito suas condições, respondeu ela, e despediu-se dele, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Os espiões subiram até a região montanhosa e ali ficaram por 3 dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram e voltaram. Então os 2 espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Nun, tudo o que lhes havia acontecido. Certamente o Senhor nos deu toda a terra, disseram eles. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Lucas, capítulo 13, versículos 22 ao capítulo 14, versículo 6. Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho, em direção a Jerusalém.
Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: Nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Mas vocês serão lançados fora, e virão pessoas de toda parte, do leste e do oeste, do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus. Prestem atenção, alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. Naquele momento, alguns fariseus lhe disseram: Vá embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo. Jesus respondeu: Vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã. E no terceiro dia realizarei meu propósito. Sim, hoje, amanhã e depois de amanhã devo seguir meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e você nunca mais me verá. Até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Estava ali um homem com o corpo muito inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei: a lei permite ou não curar no sábado? Eles nada responderam e Jesus tocou no homem enfermo e o curou e mandou embora. Depois perguntou a eles: qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair no buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja sábado? Mais uma vez, não puderam responder. Salmos, capítulo 79, versículos 1 ao 13. Ó Deus, as nações invadem a terra que te pertence. Profanaram teu santo templo e transformaram Jerusalém num monte de ruínas. Deixaram os corpos de seus servos para servirem de alimento às aves do céu. A carne de teus fiéis se tornou comida para os animais selvagens. O sangue correu como água ao redor de Jerusalém. E não resta ninguém para sepultar os mortos. Nossos vizinhos zombam de nós. Somos objeto de riso e desprezo para os que nos rodeiam. Até quando o Senhor ficará irado conosco? Será para sempre? Até quando teu zelo arderá como fogo? Derrama tua fúria sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam teu nome. Devoraram teu povo, Israel, e transformaram suas casas em ruínas. Não nos culpes pelos pecados de nossos antepassados. Que a tua compaixão venha depressa nos socorrer, pois é grande o nosso desespero. Ajuda-nos, ó Deus, de nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa nossos pecados pela honra do teu nome. Por que permitir que as nações digam: onde está seu Deus? Mostra-nos tua vingança contra as nações, pois elas derramaram o sangue de teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros. Por teu grande poder, salva os condenados à morte. Ó Senhor, retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos, pelos insultos que lançaram contra ti. Então nós, teus servos, ovelhas de teu pasto, para sempre te daremos graças e louvaremos tua grandeza por todas as gerações. Provérbios, capítulo 12, versículo 26. O justo dá bons conselhos a seus amigos, mas os perversos se os desencaminham.